Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre pirâmides. São as duas últimas aulas da apostila 4, página 44, aulas 33 e 34. Bom, o que é uma pirâmide, né? Vamos primeiro tentar definir o que é esse objeto, né? E depois investigar as propriedades desse objeto, a pirâmide. Assim como eu fiz no vídeo passado, né, quando a gente tentou definir um prisma, lá eu fui obrigado a considerar dois planos, alfa e beta. Aqui eu preciso apenas de um plano alfa. Então, para definir esse objeto, a pirâmide, considere um plano alfa, um plano que está cortando a lousa. Tá certo? Ele está aqui, cortando a lousa. Muito bem, está lá o plano alfa. Agora vamos fazer o seguinte, lá no plano alfa eu vou desenhar um polígono. Qual polígono? Qualquer polígono. Poderia ser um triângulo, como eu fiz lá no caso dos prismas, pode ser um quadrilátero, como está aqui, pode ser um pentágono, um hexágono, qualquer polígono, tá certo? Por comodidade, no vídeo passado eu tinha desenhado um triângulo. Agora eu vou desenhar um quadrilátero, também é fácil de fazer, tá? Mas pode ser qualquer polígono. Muito bem. Desenhei o polígono lá no plano alfa. Eu quero construir a pirâmide. Qual é o próximo passo? Eu pego um ponto fora do plano alfa. Está aqui o pontinho. Um pontinho fora do plano alfa. E agora? Agora eu vou pegar esse pontinho e vou ligar aos vértices do polígono lá embaixo. Se eu tivesse desenhado um triângulo, eu teria que traçar 3 segmentos, né? Ligar aquele ponto em cada um dos 3 vértices. Como eu desenhei um quadrilátero, eu vou ter que traçar 4 segmentos, tá certo? Se eu tivesse desenhado aqui um hexágono, eu deveria traçar 6 segmentos, lá daquele ponto até os vértices. E nós vamos combinar o seguinte, para conseguir passar melhor a ideia de 3 dimensões da figura, os segmentos que ficam lá no fundo, né, por exemplo, que vai sair desse ponto e vir até aqui, a gente vai fazer tracejado. Então, ligando o ponto que está fora do plano até os vértices do polígono. Tá? Fizemos aí um primeiro segmento. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. Certo? Vamos fazer isso com todos os pontinhos, né? Pronto. Aí. Esse objeto que acabou de nascer recebe o nome de pirâmide. Tá certo? Isso é uma pirâmide. Agora, o nome das pirâmides, né, quer dizer, ou o sobrenome, né, tem a ver com a quantidade de lados do polígono que está lá embaixo. Como esse polígono é um quadrilátero, eu vou chamar essa pirâmide pirâmide quadrangular. Se eu tivesse logo no início desenhado um triângulo lá no plano alfa, então a minha pirâmide seria chamada de pirâmide triangular. Se eu tivesse desenhado um pentágono, pirâmide pentagonal. É mais ou menos o que aconteceu na semana passada com os prismas. Muito bem, então está aí a nossa pirâmide. Existem aqui alguns elementos importantes nessa pirâmide. Note que aquele ponto que está fora do plano alfa, eu peguei ele aqui, né? Mas eu poderia ter tomado ele para cá, poderia ter tomado ele para lá, tanto faz. E não vamos esquecer que plano é uma coisa infinita, né? Ilimitada. Muito bem, aquele ponto que está fora do plano, ele dista um certo tanto do plano. Essa distância vai representar para nós a altura da pirâmide. Então, este segmento aqui, ó,
que é a distância daquele pontinho até o plano alfa, isto é a altura da pirâmide. Tá certo? Isso é a altura da pirâmide. Tá? Então é um primeiro elemento importante da pirâmide. Outra coisa interessante de observar é que esses segmentos, né? Esse carinha aqui, ó, este, que na geometria plana a gente chamava de lado, a gente agora está chamando isso de aresta. Esse é a aresta da base, né? Porque esse quadrilátero é a base. Esses outros carinhas aqui são arestas laterais. Tá? Vamos anotar isso aqui, né? Esse quadrilátero, ele é a base da pirâmide e as arestas que o cercam são as arestas da base. Certo? O que mais que a gente tem de interessante aqui? As faces laterais sempre serão triângulos. Sempre serão triângulos. Certo? Sempre serão triângulos. Quantos triângulos? Depende do polígono que você desenhou lá no começo, no plano alfa. Como eu desenho um quadrilátero, eu vou ter 4 triângulos. Como que é o nome desses triângulos? Esses triângulos que aparecem aqui. Eles recebem o nome de face lateral. E essas arestas, arestas laterais. Tá certo? Bom, então esse é o objeto que a gente vai estudar, né? A pirâmide. Esse pontinho, ele também tem nome. Esse cara aqui é chamado de vértice. Vértice da pirâmide, tá certo? Esses segmentos, arestas laterais, esses, arestas da base. Muito bem. O que mais que de importante tem aqui? Uma coisa extremamente importante. Volume. No caso dos prismas, que eu apresentei na semana passada, dos prismas e dos cilindros, que vocês vão ver na apostila 5, o volume é sempre área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Prismas e cilindros. Cilindros na apostila 5. Agora, esses carinhas que tem um pontinho em cima, quem são eles? Pirâmide e também na apostila 5, os cones. O volume a gente calcula assim. 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Esse resultado é muito importante. E é ele que vai permitir a gente calcular o volume das pirâmides e o volume dos cones. Quando eu estiver trabalhando cones com vocês, né, se sobrar um tempinho, eu vou provar por que vale isso daí. Tá certo? Bom, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou apresentar alguns tipos especiais de pirâmides, né, que são as pirâmides regulares. E aí a gente vai ver que tem algumas relações interessantes nesse tipo de pirâmide, nas pirâmides regulares. Esse resultado vale para qualquer pirâmide, regular ou não regular, tá certo? E vale também para qualquer cone. O volume, 1/3 da área da base vezes altura. A área da base depende da base. Um quadrilátero, bom, tem que examinar qual é o quadrilátero. É um quadrado? Então é L ao quadrado. O quadrilátero é um trapézio? Então é base menor mais base maior, vezes a alturinha do trapézio dividido por 2. A área lá embaixo. Tá certo? Então a área da base vai depender da base. É um polígono, geometria plana, né? Tá certo, pessoal? E a altura, não vamos esquecer, né? A distância desse pontinho, vértice, até o plano alfa. Isso é a altura da pirâmide. Tá? Então no próximo vídeo eu vou apresentar alguns
tipos especiais de pirâmides para vocês. Até mais!